acha que tu deve buscar o equilíbrio em tudo na tua vida? Se tu tem essa premissa, essa ideia de que é bom o equilíbrio na nossa vida, esse vídeo é para ti. É bem comum esse pensamento, muita gente acredita que o equilíbrio é a chave na vida, mas talvez não seja o que tu estás realmente querendo. E eu quero te mostrar isso. E já me comenta se sim, tu tem essa percepção que de uma forma geral o equilíbrio é saudável e é o que a gente deve mirar. Olha só, eu quero te contar uma história de uma pessoa de muito sucesso, mas que foi composta por muitos momentos de fracasso. É a história do Walt Disney, a história do fundador da Disney. Ele desde pequeno gostava de desenhar. Se via desenhando, esquecia do tempo, adorava fazer os desenhos de bonecos, personagens, adorava aquilo. E depois de voltar da Primeira Guerra Mundial, aos 19 anos, ele fundou a primeira empresa dele, tentando vender os desenhos dele. Bom, tu pode imaginar que não teve resultado nenhum, ninguém comprava os desenhos dele e ele não tinha dinheiro para morar, ele não tinha dinheiro para se sustentar, a ponto que ele teve que morar na casa de amigos por bastante tempo, porque o único dinheiro que ele conseguia era para comida. Mas ele seguiu em busca da realização dele. Mas, aos 22 anos, ele teve que decretar falência da empresa dele, porque simplesmente ele não conseguia ganhar dinheiro vendendo desenhos, vendendo projetos para desenhos animados ou vendendo os desenhos dos personagens que ele gostava de criar desde a infância, desde os 5 anos. Ele foi a Hollywood, tentou ser ator, não deu certo, não conseguiu. Lá em Hollywood, ele buscou empregos em agências que trabalhavam nesse mercado da indústria do desenho, do cinema, e ele chegou a ser demitido. Olha só que curioso, pelo motivo de ser preguiçoso, sem imaginação e sem criatividade. Lá em Hollywood, ele acabou conhecendo algumas pessoas que se juntaram a ele nessa nova empresa de desenhos animados. Aí fizeram o primeiro filme deles, não teve sucesso nenhum, foi ruim, ninguém queria produzir o filme deles e eles seguiam fazendo os personagens animados que eles gostavam. Ele lançou então um camundongo que depois de um tempo os sócios deles aprimoraram um pouco o desenho daquele camundongo, melhoraram e acabou se tornando o logo da empresa deles, que se chamava Disney Brother Studios. A partir daí, eles melhoraram então esse camundongo a ponto de virar realmente o Mickey e lançaram um filme do Mickey, que teve um certo resultado. Mas eles tinham tão pouco orçamento, tão pouco dinheiro para fazer aquele filme, que eles mesmos tiveram que ser as vozes, a voz dos personagens, porque eles não tinham dinheiro para contratar ninguém. Mas eles foram lá e colocaram a voz deles para dar voz ao personagem. Passado um tempo, tiveram algum resultado, seguiam fazendo os roteiros dos desenhos animados. Resolveram fazer o projeto da Branca de Neve. Só que na empresa deles, eles estavam zerados de caixa, não tinham dinheiro para nada. E os sócios do Walt Disney falaram, olha, a gente tem que parar com isso, a gente não tem mais dinheiro, não tem como. E o Walt Disney falou, não, eu quero seguir com esse projeto da Branca de Neve, eu acredito nele. E eles seguiram sem dinheiro nenhum, apresentaram o projeto foi melhorado e teve um produtor que aceitou e gostou. E o que aconteceu? O projeto deu muito certo, trouxe muito resultado e foi aí o primeiro impulso do negócio deles e que levou a hoje um conglomerado, que eu não preciso nem detalhar aqui, a maioria de vocês conhece o que é a Disney hoje no mundo, uma das maiores empresas de entretenimento do mercado. Mas eu também quero te contar uma outra história que eu acredito ser tua. Tu já tentou emagrecer? Tu já tentou passar por dieta? Olha, a maioria das pessoas eu acredito que sim. E aí eu vou te lembrar uma coisa, como é que foi a tua trajetória para emagrecer? Foi uma trajetória tranquila e equilibrada? Como é que é diminuir de peso? A gente sabe que a gente tem que fazer escolhas, sacrificar algumas coisas para alcançar o resultado que a gente quer. Eu trabalhava com isso, eu orientava dieta, eu sou médica de formação e eu via que a gente precisava criar um ambiente bem desequilibrado para alcançar o resultado que a gente precisa. Então já fica uma baita dica aí, que talvez o equilíbrio que a gente tanto busca, que a gente tanto espera, não sei se é o caminho
caminho que realmente a gente quer. Isso porque, gente, essa ideia que a gente tem, que é uma ideia que na minha visão hoje eu já chamo de romântica, de que a gente deve buscar a homeostase, que seria um equilíbrio fisiológico, uma situação livre de tensões, isso na verdade não é bom para nós. Não é bom, inclusive, para nossa saúde mental. A gente acredita que a paz, que o equilíbrio, que a harmonia, que a plenitude é o que a gente deve conquistar, o que a gente deve mirar. Mas, olha, nem para as pessoas com mais dificuldade e com problemas de saúde mental, isso é válido. Nem para elas. Sabe por quê? Porque existe uma diferença e a gente se coloca nela o tempo todo, da onde a gente está para onde a gente quer chegar. E esse vazio aqui dentro, esse caminho que a gente tem a percorrer, se a gente não se desequilibra no meio do caminho, a gente não consegue chegar aqui. E por que a gente está sempre desejando algo diferente? É inerente do ser humano querer uma transformação, querer melhorar. Só que muitos momentos da vida são necessários que a gente busque algo que seja um significado maior. A gente precisa buscar esse desequilíbrio, sabe por quê? Senão a gente não consegue chegar aqui. Ele é necessário. Então, quando na vida a gente pensa que a gente está buscando equilíbrio, a paz, isso está muito próximo do tédio. E quando a gente se aproxima demais do tédio, a gente começa a se perguntar qual é o sentido da nossa vida. Por que a gente acorda? Por que a gente está, afinal de contas, vivo? Qual é o sentido de estar vivendo? Então a gente precisa um certo desafio, um certo desconforto para achar um propósito, achar um valor e seguir adiante. Tu imagina que tu acorda todos os dias e tu não tem nada a ser desafiado. Tu não tem nada a fazer. Tu não tem uma utilidade. Tu não tem um propósito. Isso está muito próximo do tédio e está muito próximo de tu entrar naquele vazio existencial, que é muito triste. Então, às vezes eu acho que ainda que a saúde física pode estar prejudicada, e para mim isso é muito difícil falar, que às vezes a gente precisa abrir mão de algumas coisas em busca de uma razão maior por viver. Isso é duro de falar, mas a gente tem inúmeras situações na vida, inúmeros exemplos de pessoas que tiveram que passar por uma situação dessas e não foi por livre escolha, foi simplesmente por não ter alternativa. Mas isso fez dar um sentido maior à vida. Tu acha que a vida dessas pessoas, do Walt Disney, das pessoas que viveram em campo de concentração e trouxeram essa sabedoria para nós, da tua vida quando tu faz dieta, tu acha que essa vida tá equilibrada, tá em homeostase e está livre de tensões? Não tá. A gente precisa dessas tensões para evoluir, para crescer. Então fica em paz se tua vida tá desequilibrada. Mas se tu tem uma razão por qual tu tá desequilibrada, se tu tem essa consciência, por que tu, perante os olhos dos outros, parece uma vida caótica e complicada, mas sob a tua ótica, tu tem um foco, tu tem uma meta, tu tem um porquê. Se tu tem isso claro, vá adiante. Não fique te cobrando por não estar equilibrado na vida, em todas as categorias da vida. Esquece. Isso é uma ideia romântica, uma ideia muito teórica, porque a vida na prática, a gente pode olhar para o lado e ver que a vida da maioria das pessoas em nada é equilibrada. E essa ideia errônea e romântica do equilíbrio está muito perto do tédio e do vazio existencial. E já quero deixar um convite para se inscrever agora e deixar teu like no vídeo, para não perder os próximos conteúdos, onde justamente eu trago conteúdos para tu chegar na transformação que tu deseja, para tu melhorar e ser a tua melhor versão. E também, na sequência, já quero deixar um convite para me mandar a tua história, o teu dilema, a tua dificuldade que tu vive e que tu tá perdido e que talvez eu possa te ajudar a te dar um norte. Me manda lá, contato@anaguzmão.com, me manda por e-mail, ou tu pode me mandar um áudio pelo Instagram, AnaST Guzmão. Como ficar melhor? Eu vou adorar receber a tua história, porque a gente
gente aprende com as histórias, a gente se transforma com as histórias e as nossas vidas são parecidas. O que talvez é uma dificuldade tua é algo que eu também já vivenciei ou algo que eu vi em outra pessoa. E a gente consegue dividir e crescer juntos, se tornar uma pessoa melhor e trazer os nossos dilemas e compartilhar experiências e crescer com todas elas. Então não esquece de me mandar a tua história, eu quero receber, eu quero ouvir, porque isso é importante para ti, para mim e para outras pessoas. Tu vai ajudar outras pessoas porque a tua dificuldade vai ser vista por outros também. Então, o que eu preciso te dizer? Fica tranquilo se a tua vida é caótica, mas tu tá focado no que tu quer, tu tá fazendo o que é necessário, tu tem um porquê maior, tu tem um propósito maior, não fica te culpando porque tu não consegue abraçar o mundo. Isso é um sinal de que tu tá focado no que é importante para ti, que é a tua vida, o que interessa a ti, porque afinal de contas é isso que vai te gerar paz e esse equilíbrio que a gente tanto deseja. É tu saber que tu tá fazendo o que tu deseja, o que é importante para ti, para tua vida, porque na essência, se tu for pensar, nós somos bem egoístas. Interessa o que a gente faz para nós. No fundo é isso, gente. A gente não gosta de falar essas verdades, é difícil compartilhar isso, mas na essência a gente deve buscar o que é melhor para nós. E quando a gente busca o que é melhor para nós, a gente transmite isso ao mundo e a gente vira uma inspiração para os outros. Então fica tranquila se a tua vida é bem desequilibrada, mas se tu tem a consciência de que tu tá fazendo o que é necessário e o que é importante para ti e se isso dá um sentido à tua vida. Porque se isso dá um sentido à tua vida, fenomenal. Isso é ótimo. Esse é o caminho, é isso que a gente deve percorrer. E se tu ainda tem algumas dúvidas quanto ao caminho que tu deve percorrer, quanto às adversidades que vão vir, eu quero que tu clique nesse próximo vídeo, onde eu falo exatamente o que tu vai passar e o que é necessário que tu saiba para chegar na transformação que tu deseja.